professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos mais uma questão do Enem 2024, a questão de número 113, caderno amarelo. Vamos ao texto. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase, PCR, sigla em inglês, utiliza a enzima transcriptase reversa. Aqui, ó, RT-PCR, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA. Vamos entender, pessoal, com bastante calma. Observem. Esta questão aqui, tá certo? Está falando, ela está mencionando aqui, ó, a técnica, tá certo? Que utiliza a transcriptase. Deixa eu colocar aqui, ó. A transcriptase reversa. E vocês vão entender já já por que esse nome transcriptase reversa. E eu vou colocar aqui ela do lado, ó. Tá certo? Aqui a RT, tá certo? A transcriptase reversa, pessoal, ela faz uma transcrição reversa. Como assim uma transcrição reversa? Ela forma, observem aqui, ela forma, tá certo? DNA partindo de um RNA. Então, o que é que essa transcriptase reversa faz? Ela faz uma transcrição reversa. Ela forma, tá certo? Molécula de DNA. Observem aqui. A partir da fita de quê? A partir da fita de RNA. Isso é uma transcrição reversa. Deixa eu anotar aqui, ó. Isso aqui é uma transcrição, tá certo? Uma transcrição reversa. E aí, pessoal, o texto também fala sobre, tá certo? Falou sobre a RT, a transcriptase reversa, e ele falou também sobre a técnica de quê? Da cadeia, tá certo? A técnica de reação em cadeia pela polimerase, a PCR. Deixa eu me colocar aqui, ó. PCR, certo? O que seria essa PCR? Para que eu vou fazer, tá certo? Utilizar aqui essa técnica, tá certo? Para que é que eu utilizo essa técnica? Para multiplicar, tá certo? Ou seja, para elevar o número ali de quê? De DNA, tá certo? Então aqui, ó, o DNA, deixa eu anotar aqui tudo direitinho, certo? O DNA aqui vai ser DNA, vai ser multiplicado, formando várias moléculas aqui de DNA, tá certo? A partir de quê? A partir dessa técnica de PCR. Aí eu vou formar várias moléculas de quê? De DNA para trabalhar ali nas análises. Certinho, turma? Então, veja, o texto falou sobre a transcriptase reversa, ART, que é uma enzima que faz uma transcrição reversa. Como assim? Ela faz essa transcrição reversa? Ela faz com que o RNA, tá certo? A partir do RNA, eu consiga formar ali uma fita de quê? De DNA. Isso é uma transcrição reversa. Já a PCR aqui, ó, a técnica do PCR, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar o DNA. Esse DNA aqui vai ser multiplicado através da técnica de quê? De PCR. Este RNA aqui, olha, observem. Este RNA aqui, eu vou converter ele em DNA para ser analisado melhor, tá certo? Para ter uma melhor análise ali. E qual é a enzima que eu vou usar para fazer isso? Eu vou usar a enzima chamada de quê? Transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa, pessoal, que eu estou trabalhando aqui é do laboratório. Mas existe também a transcriptase reversa presente no vírus que causa AIDS, no HIV, tá certo? E ela também faz essa transcrição reversa. E aí vocês entenderam, né? A enzima e a técnica ali do PCR. Eu espero que tenham entendido direitinho. Agora veja o que acontece aqui, ó.
Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação de cadeia em cadeia pela polimerase, PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fita de RNA. É isso que, tá certo? A transcriptase reversa faz. Eu vou, a partir do RNA, produzir fitas de quê? De DNA. Essa transcriptase reversa, pessoal, por exemplo, foi muito utilizada, tá certo? Ali em testes, certo? Do coronavírus, do SARS-CoV, né? SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. É um vírus de RNA, certinho? E aí, o que era que eu fazia, certo? Eu pegava ali o material, coletava o material ali com RNA, tá certo? E utilizava a transcriptase reversa para formar DNA, tá certo? A partir daquele RNA que eu tirava dali, um possível RNA de quê? Do vírus. Aí, a partir daquele RNA coletado ali, daquele material coletado, eu utilizava a transcriptase reversa para formar o DNA e depois eu analisava, certo? Se aquele DNA formado tinha sido formado com base no RNA viral, certo? E aí daria o teste o quê? Positivo. Certinho, turma? Mas aqui observem, o que é que eu tenho aqui, ó? Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes e aí complicou. Muitos alunos ficaram complicados aqui. Olhe, volte ao texto e veja o que eu estou dizendo aqui, ó. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. A biotecnologia trabalhando aqui ao nosso favor. Produção de proteínas mais rápido, em grande escala, mais intensa e de forma mais econômica, certo? Aí, para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase utiliza a transcriptase reversa. Pessoal, observem, tá certo? Vamos falar da nossa fita de DNA, tá certo? Não sei se vocês sabem, mas a nossa fita de DNA, olha ela aqui, tá certo? A nossa dupla fita, eu espero que vocês entendam direitinho, tá certo? De DNA, ela tem partes, tá certo? Que não são codificadas. E o que isso quer dizer? Que não são lidas, que não servem para formar RNA mensageiro, certo? Na verdade, somente 2%, cerca de 2% do nosso DNA é utilizado para a formação do RNA mensageiro. E eu vou colocar aqui, vamos supor, tá certo? Vamos supor aqui, ó, que essa parte aqui vai ser uma parte que serve para formar, tá certo? Que possui genes aqui, ó, que serão expressos aqui, tá certo? Olha, aqui eu possuo genes também que também serão expressos, que serão utilizados para a fabricação de proteínas, tá certo? Aqui também. Então, o que é que acontece? Essas partes do DNA que são utilizadas para formar o RNA, elas são responsáveis pela formação das nossas proteínas, certinho? Então, eu vou colocar aqui, ó. Elas são as partes lidas. Então, aqui eu vou formar o quê? Eu vou formar, aqui é uma fita de DNA, certinho? Tudo que está no DNA vai ser lido. Responda aí do outro lado. Tudo que está aqui nessa fita de DNA vai ser lido e vai ser formado daqui o RNA a partir desse DNA. É tudo que está ali? Não é tudo. É cerca de quanto aí, pessoal? 2% apenas. Então, apenas 2% da fita de DNA vai ser utilizada para formar o quê? O RNA mensageiro. Certinho? Quando eu pego esse DNA aqui, ó, e as partes dele aqui que formam o RNA mensageiro, tá certo? Tá acontecendo um processo aqui chamado de quê? Chamado de transcrição, tá certo? Então, a transcrição, tá certo? Que acontece aí no nosso corpo, ela vai de quê? Observem aqui, pessoal, com bastante calma. Ela vai de DNA para o quê? RNA, certinho? Isso é uma transcrição. Não esqueçam disso. O que é uma transcrição? É a formação da molécula de RNA a partir da molécula de quê? De DNA. Pergunta a vocês novamente. Tudo que está no DNA aqui vai ser, tá certo? Transcrito na fita de RNA? Não. Somente quantos por cento? 2, tá certo? Então 98% não é utilizado. Vocês concordam que isso aqui que foi, tá certo? Esse RNA aqui, mensageiro,
ele foi formado a partir das partes que são codificadas do DNA, sim ou não? Sim, não é isso? Então, esse RNA aqui, ó, tá certo? Se eu utilizar aqui uma enzima que consegue converter ele, tá certo? Em DNA, eu pergunto a você, qual é o nome dessa enzima? Vocês lembram sim ou não? Essa enzima que eu falei dela em cima, observe aí, que forma, tá certo? O DNA a partir de RNA é chamada de quê? É chamada de transcriptase, é chamada de transcriptase, tá certo? Transcriptase reversa. Então, o que é que essa transcriptase reversa faz? Ela pega o RNA e a partir do RNA ela forma o quê? DNA. E este DNA aqui, ó, tá certo? Vai facilitar o quê? A análise, o estudo, tá certo? É mais fácil, tá certo? De estudar através dele, de manipular ali, tá certo? Em laboratório. Então, por isso que eu faço isso, por exemplo, e eu fiz muito isso, tá certo? No teste de quê? Da Covid-19. Eu coletava ali o material, tá certo? Da via aérea, e aí o material, se tivesse ali material de vírus, tá certo? RNA de vírus, é difícil de analisar. Então, eu convertia ele em quê? Eu convertia ele em DNA. Mas isso utilizando o quê? Isso só é possível se eu utilizar aqui, pessoal, se eu utilizar aqui a enzima chamada de quê? A enzima chamada de transcriptase reversa. A enzima chamada de transcriptase reversa, ela faz uma transcrição reversa. Mas por que, professor? É uma transcrição reversa. É uma transcrição reversa porque eu faço o quê? Porque eu faço uma transcrição que não é típica. Que vai de quê? Que vai de RNA para formar o quê? Para formar DNA. E por que eu quero formar DNA a partir desse RNA? Porque a análise do DNA é melhor, é mais fácil, certo? Eu digo fácil em relação ao RNA. E depois, pessoal, que eu tenho esse DNA aqui formado a partir deste RNA, eu vou usar a técnica de quê? De PCR. Volto lá em cima. Essa técnica aqui, ó, de reação em cadeia pela polimerase. Para que eu vou usar a PCR? Para multiplicar o quê? O DNA, formar vários DNAs, certo? Para o quê? Para a análise. Vocês concordam que nesse DNA aqui formado, tá certo? Que foi formado por conta da ação da transcriptase reversa, esse DNA aqui, ele foi formado a partir desse RNA, sim ou não? Sim, desse RNA mensageiro. E aí eu pergunto a você, esse RNA aqui, pessoal, observem, ele não foi formado pelas partes do meu DNA que traz ali os genes que vão ser expressos, sim ou não? Sim. É isso porque eu disse, olha, esse RNA aqui, ó, ele não vai ser formado com base em tudo que eu tenho no DNA. Eu vou formar esse RNA mensageiro aqui com base nas partes que são lidas, tá certo? Cerca de 2% aí, 2%, como eu disse. Então, aqui, pessoal, quando eu pego esse, tá certo? RNA e faço com que ele forme aqui o DNA, eu vou, tá certo, ter nesse DNA apenas os genes o quê? Os genes, tá certo? Expressos. Como assim, professor? Eu não entendi. Os genes expressos que vieram, que saíram de onde? Observe. Os genes expressos daqui, ó, dessa fita de DNA. Vocês conseguiram entender direitinho? Então, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar o quê? Genes expressos. Porque o RNA é formado com base nas partes que são lidas do DNA. E quando eu vou converter esse RNA aqui em DNA, esse DNA só vai ter, tá certo? Informação aqui dos genes que foram o quê? Expressos. Tá certo? Então, gabarito é letra o quê? A. Genes plasmidiais são genes, tá certo? Do DNA extra das bactérias. Eu não sei, professor, o que é isso. Então, eu vou fazer aqui uma bactéria. Observe. Aqui eu tenho uma bactéria, um C procarioto, tá certo? Que tem um material genético aqui, ó, solto no citoplasma, mas ele tem também, tá certo? Pode ter aqui um DNA extra, chamado de plasmídio. E nesse DNA extra aqui, pessoal, eu vou ter genes plasmidiais. Mas não é disso que eu estou falando na questão, tá certo? Por isso que não é.
Mas lembre-se que isso cai muito nas questões e que o plasmídio é um DNA, tá certo? É uma parte aqui de material genético extra, que é solto, que é separado do cromossomo aqui, tá certo? Do material genético aqui principal. E aí eu venho aqui na letra C com genes bacterianos. Não é disso que eu estou falando, de genes de bactérias, que eu vou detectar ali genes de bactéria através dessa técnica, não é o objetivo. Genes dominantes. Genes dominantes, pessoal, são aqueles genes que se expressam, tá certo? Ali, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Por exemplo, azão, azinho, tá certo? Então, observem. Aqui eu vou ter o quê? O alelo dominante para determinada característica. Ele se expressa tanto se ele vier aqui com o azinho ou se fosse azão, azão, tá certo? Imagine aí uma característica. Mas aí não é disso que eu estou falando, tá certo? E genes autossômicos são aqueles que se expressam somente em dose dupla. Por exemplo, uma característica recessiva. Só se expressa aqui desta forma, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da, observe, transcriptase reversa, que converte o RNA em quê? Em DNA. E esse DNA aqui ó, vai trazer somente os genes expressos. Por quê? Porque o RNA foi formado apenas com genes que são lidos aqui deste DNA. Certinho, turma linda? E eu espero que vocês tenham compreendido tudo, certo? Mas aí, se ficou alguma dúvida para que a gente possa crescer junto, certo? Para que cresçamos juntos, deixe aí nos comentários que estaremos lendo com toda a atenção do mundo, certo? Na medida do possível, estarei respondendo vocês. Qualquer dúvida, deixem aí, tá certo? Deixa o like se o vídeo foi útil, se ajudou, compartilhe, tá certo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e continue acompanhando aqui o nosso canal porque tem muita coisa boa aí, tá certo? Pela frente pra gente. Forte abraço, tchau, tchau e até mais.